Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 7. E nós vamos fazer a meditação hoje já nas referências do capítulo número 7. Nós meditamos ainda ontem. Hoje, então, estaremos meditando nas referências do capítulo de número 7 até o versículo de número 10. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos, então, à leitura da mensagem, que é a seguinte. A alegria de Paulo, por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amados, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temor por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo porque fostes contristados. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito,
porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se na alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade. Também a nossa alegria para com Tito se achou verdadeira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos entrar direto já para as referências, né? Para que nós possamos ter, assim, uma melhor elucidação de tudo isso que acabamos de ler aqui agora, né? Foi onde nós meditamos ontem com os irmãos, né? A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom afeto da sua primeira epístola, né? Aleluia, o bom efeito, né? A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola, né? Ou seja, a carta que ele escreveu, né? Antes, né? Aos irmãos da igreja de Corinto, né? Essa carta sortiu um efeito extraordinário, né? Porque os irmãos estavam andando tudo de forma irregular, né? Não estavam andando em conformidade com a santa palavra de Deus, né? E Paulo escreveu uma epístola muito forte para eles, né? De maneira que eles pudessem reconhecer, né? E retornando ao primeiro amor, né? Ali na exortação da carta de Paulo, surtiu um efeito tão grande que quando Tito retornou, né? Isso foi demonstrado em palavras, em afetos, de um modo geral pela igreja que estava andando de forma irregular antes de Paulo chegar, quando Tito foi embora, né? E aí as referências dizem o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Temos tais promessas, versículo 7, capítulo 1, né? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, né? Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, né? E a referência diz o seguinte: Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus alistadas em 2 Coríntios 6:16 ao 18, sem uma vida de separação e de santidade. Ver o estudo, a separação espiritual do crente, página 1777. Este fato explica por que alguns perderam sua alegria cristã, né? João capítulo 15, versículo 11. Sua proteção divina, João capítulo 17, versículos 12, 14 e 15. Resposta às orações, João capítulo 15, versículos 7 ao 16. E o senso da presença paternal de Deus, João capítulo 14, versículo 21 ao 23. Uma vida de parceria com o mundo significa perder a presença das promessas de Deus, né? Significa perder a presença e as promessas de Deus. Ou seja, a igreja de Corinto estava andando tão fora que perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com o Espírito Santo, perdeu a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Ou seja, ela tinha se desviado toda a forma que estava andando, né? E a carta de Paulo foi o suficiente para poder fazer com que eles entendessem
abrisse o coração, né? E voltasse ao primeiro amor, né? Pela epístola que Paulo escreveu, foi tão dura, né? Que eles realmente reconheceram e retomaram, voltaram ao caminho certo, né? Tomaram o caminho reto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A separação espiritual do crente, para 1779. Este fato explica por que alguns perderam sua alegria cristã, sua proteção divina, a resposta às orações e o senso da presença paternal de Deus. Uma vida de parceria com o mundo significa perder a presença e as promessas de Deus. Ou seja, não tem como Deus cumprir as nossas vidas, irmãos, se nós estivermos andando errado, estivermos andando erroneamente, né? Estivermos andando fora da palavra de Deus. Precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus, né? Aquilo que nós havemos ganho de Deus, né? Nós perdemos se nós voltar atrás, né? Então, a palavra de Deus afirma que nós não devemos perder aquilo que havemos ganhado. Precisamos segurar. E a única maneira de segurar aquilo que nós havemos ganhado, né, é manter firme na santidade de corpo, alma e espírito. Não tem como, se nós perdermos a santidade, se nós abandonarmos a santificação, né? Se nós abandonarmos a santificação de corpo, alma e espírito, então nós perdemos toda a comunhão com Deus. E ao perder a comunhão, né, ao deixar de andar em santidade, perdemos a comunhão. E ao perder a comunhão, nós perdemos tudo aquilo que nós havíamos ganho, né? Tudo que a palavra mencionou aqui nesse momento, né? A separação, né? Este fato explica porque alguns perderam sua alegria cristã, ou seja, perderam a alegria. Sua proteção divina, perderam a proteção de Deus, né? Porque deixaram o caminho reto, né? Respostas às orações, ou seja, ora e Deus não responde, né? Porque você deixou os caminhos do Senhor. E o senso da presença paternal de Deus, ou seja, o sentir a presença de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa e na sua família. Tudo isso foi perdido porque você abandonou os caminhos do Senhor. Você voltou atrás. Você deixou de cumprir as leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Por isso você perdeu, né? Então, ao retornar, o Senhor fala: torna-te para mim, que eu tornarei para vós, diz o Senhor. É assim que funciona, né? É comunhão com Deus, né? Com o Pai. Deus significa Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas numa só chama-se Deus. É Deus, né? Aleluia, Pai. Ainda no versículo 1, purifiquemo-nos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e o Espírito aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, né? E o versículo 1 continua falando aqui nas referências: purifiquemo-nos. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado, do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Versos 9 ao 11. Romanos, capítulo 8, versículo 12 e 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado, do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia
e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Versos 9 ao 11. Romanos, capítulo 8, versículos 12 e 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja